Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas, essa segunda aula aqui da disciplina de ergonomia, inicialmente a gente falou um pouco sobre um breve histórico, né, a evolução da ergonomia ao longo dos anos, né, do aprimoramento que foi nessas últimas décadas desse ponto de vista ergonômico em ambientes de trabalho. Vimos um pouco também sobre as questões físicas, químicas e biológicas, né, que formam aquele grupo da higiene ocupacional, e como esses fatores eles também podem influenciar no desenvolvimento de atividades aí nossos colaboradores em ambientes laborais, né, em seus ambientes de trabalho. E dando continuidade à disciplina, vamos falar agora de um termo que pode ser novo para a maioria de vocês, que vamos falar de biorritmo, né, uma palavra um pouco diferente no cotidiano nosso, né? Então, mas o que é então essa palavra? O que é que quer dizer biorritmo antes da gente começar a discutir um pouco? Então, o biorritmo é um ramo, digamos assim, da ciência, principalmente da psicologia, onde ele trata e estabelece que as nossas funções diárias eles estão intimamente relacionadas com nossas questões fisiológicas, com ciclos biológicos. Então, na ergonomia, também eles trazem isso como um fator fundamental. Mesmo que achamos que pode ser bobagem, nós falamos que é um valor que não é algo que não pode influenciar no desenvolvimento de atividades, mas a ciência mostra através de pesquisas, de relatos, que isso está muito ligado ao desenvolvimento de atuidades no ambiente de trabalho, certo? Essa questão da relação fisiológica, como cansaço, estresse, né? Tudo isso está relacionado com o desenvolvimento das atividades dos trabalhadores. Então, o biorritmo é o quê? Ele é uma estimativa do funcionamento das condições de trabalho, né, que estejam ideais, né, em relação à alimentação, ao sono, ao preparo físico, ao estresse, ao cansaço mental, enfim, a outras peculiaridades fisiológicas que são acarretadas então, no decorrer do dia de trabalho, como eles podem influenciar no desenvolvimento das atividades, então, certo? Então, o monitoramento e o controle dessas condições fisiológicas, certo? Ela é de extrema importância no ambiente, principalmente, pessoal, como nós falamos, nesses ambientes, né, de alto risco, né, esses ambientes aqui de alto risco, porque eles necessitam principalmente de muita atenção. E essas funções fisiológicas, elas estando em baixa, elas poderão proporcionar, então, risco de acidente. Vamos ver aqui um exemplo nosso aqui do dia a dia, um condutor de um veículo de carga pesada e perigosa, onde o motorista ele precisa estar com plena atenção no momento que estiver dirigindo, ou seja, no momento que estiver na execução do seu trabalho. Então, se o motorista dele está sob pressão, está com deficiência de sono, com estresse emocional, com perda de sono, uma alimentação, em uma atividade onde é necessário uma extrema atenção no momento que ele está conduzindo esse veículo, principalmente carregando uma carga perigosa, isso é de extrema importância que esse trabalhador esteja em boas condições, no que dizemos as questões fisiológicas, né? Descansar de sono, não esteja trabalhando sob pressão, com alimentação adequada também, porque isso vem a influenciar muito, que podendo provocar acidentes, né, com danos temporários até permanentes para o trabalhador, como para outras pessoas também. Trabalhadores que trabalham em altura também precisam que essas condições fisiológicas do corpo também estejam sob controle para evitar riscos. Para algumas atividades, os riscos, né, de acidente muitas vezes podem trazer danos permanentes, dependendo da situação e da posição que aquele trabalhador executa a sua função. Então, o biorritmo está relacionado diretamente com essas questões fisiológicas do corpo, né, do nosso corpo, dos trabalhadores, na execução diária das suas atividades, né? Por exemplo, um trabalhador também que sofre com pressão alta. Então, nós sabemos que pessoas que têm problemas com pressão alta, né, hipertensos, o nível de sal na alimentação deve ser reduzido, porque o sal ele potencializa o aumento da pressão do sangue, né, para as pessoas hipertensas. Então,
um trabalhador desse, que se alimenta 5 dias na semana no seu local de trabalho, então é interessante que a alimentação desse trabalhador seja pensada de uma forma diferente. Porque se ele é hipertenso, desenvolve uma atividade de risco, certo? Como conduzindo um trabalho em altura ou levantamento de cargas muito pesadas. Se ele se alimenta de uma forma inadequada no seu local de trabalho, isso provavelmente ele pode ter um aumento de pressão durante o desenvolvimento da sua função. E isso pode trazer danos diretamente tanto para ele como para os trabalhadores que estão em volta. Então, por mais que a gente ache que é algo sem importância, mas no fundo, do ponto de vista ergonômico, é algo muito importante que deve ser levado também em consideração, tá bom? Certo? Outro exemplo, aqui que nós temos a ingestão, né? A ingestão de refeições, ela provoca um amortecimento da vigília, né? Dando aquele canseira, quem nunca terminou de fazer aquele almoço, uma feijoada bem pesada, e logo depois que você termina de almoçar, aquela feijoada carregada no final de semana, você dá aquela vontade de dormir logo depois do almoço, tirar aquele cochilo da tarde, né, aquela canseira repentina logo depois do almoço. Então isso é muito comum nas pessoas. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho também, uma refeição muito pesada dessa, né, em situações de trabalho que exigem uma atenção muito grande do trabalhador no momento de desenvolver essa atividade, isso é um sério risco à saúde dele e também dos demais trabalhadores. Então, tudo isso deve ser pensado também de maneira ergonômica aí nos ambientes de trabalho. Então, é muito importante analisar e buscar estabelecer maior flexibilidade para as pausas, por exemplo, e não implementar horários fixos muito rígidos. Então, são estratégias que podem ser montadas nos locais de trabalho para tentar amenizar ou diminuir esses riscos de ocorrer acidentes, né? Como também a gente pode escalar para aquele posto de trabalho, da determinada função, os trabalhadores que não têm tanto problema em relação à questão de se alimentar e dar aquele sono depois do almoço, né? Pode também ser pensado em, né, dessa forma também, certo? Aquele trabalhador que tem mais facilidade de acordar cedo, se mostra mais disposto para acordar cedo, também ele geralmente vai ser escalado para as primeiras horas do dia. Então são estratégias que o técnico de segurança, o gerente de segurança, eles precisam analisar e determinar e recomendar essas formas para desenvolvimento do trabalho com segurança. Então, estas simples ações, elas trazem muito benefício ao organismo do indivíduo, de forma muito significativa, e também diminui e muito o risco de acidentes, certo? Trabalho em turno e noturno. O nosso organismo, pessoal, ele ao longo da evolução da humanidade, certo? Ele adaptou-se a dormir durante a noite e permanecer acordado durante o dia para desenvolver suas atividades, desde a pré-história, né? Caçar, pescar, colher, né? E isso ao longo com o passar dos anos, isso foi se adaptando, né, à vida das pessoas. Porém, hoje, pelo século XXI que nós vivemos, nós estamos vivendo uma sociedade onde tudo funciona 24 horas por dia. Hotel, aeroporto, posto de combustível, né, portos, casa de show, bares, enfim. 24 horas por dia está tudo funcionando, né, ininterruptamente. Algumas atividades param, mas outras continuam e assim vai. Mas todas as pessoas que trabalham em turno, principalmente no turno noturno, eles padecem de alguma disfunção orgânica, como por exemplo hormonal, gástrica, respiratória, neurológica e outra. Principalmente ocorrido devido a essa mudança, muitas vezes, do hábito que nós temos, que seria durante a noite a gente está dormindo, algumas pessoas precisam trabalhar. E isso afeta de forma fisiológica algumas pessoas. Então, gente, eu deixo essa pergunta aí para vocês, já coloquei a resposta aí embaixo, né? Dizendo a seguinte: então, diante dessas definições, você pode se perguntar da seguinte forma: qual então será o melhor turno para se trabalhar?
E o que eu posso responder para vocês é que no horário em que a pessoa se sentir melhor. Nós, como seres humanos, apesar da semelhança, temos características individuais, de pessoa para pessoa. Então eu não posso dizer que o melhor horário para trabalhar é durante o dia, né? Se o fulano de tal, ele se adapta melhor em trabalhar à noite. De dia ele tem um organismo um pouco mais lento, sente mais sono, gosta de dormir um pouco mais até tarde, mas à noite ele está mais alerta. Então não existe especificamente, digamos assim, um melhor horário para trabalho. Isso varia de pessoas para pessoas. Essa questão da adaptação. Tem pessoas que não vê problema nenhum em trabalhar e passar a noite acordada. Já tem outras pessoas que, se perderem uma noite de sono, no outro dia ela praticamente não levanta da cama, aquela moleza, aquele ritmo lento, aquele cansaço, né? Justamente por questões de características específicas do organismo daquela pessoa, daquele trabalhador. Então, um fator significativo para avaliar essa fadiga física e mental do trabalhador é a sua qualidade de sono, certo? Ou seja, o trabalhador estando descansado, ele consegue plenamente realizar as atividades durante o dia. Agora, se o trabalhador é privado de sono, ele começa a sofrer muito com aquela fadiga, o cansaço físico, o cansaço mental, a difícil concentração no dia seguinte das atividades que ele precisa desempenhar. E aí vem outra pergunta: quantas horas então de sono é ideal para se dormir? E a resposta que eu vou dar para vocês novamente é a seguinte: isso vai depender de cada indivíduo em particular. Eu particularmente conheço a mim, então, pessoas, né, que com 4 horas de sono, no outro dia ela está normal para trabalhar, sem reclamar de falta de sono, desempenhando as atividades normais. Mas tem pessoas que precisam 8 horas de sono durante a noite. Ainda é pouco para conseguir recuperar mentalmente, fisicamente, continuar produzindo de maneira satisfatória no outro dia. Então é outro fator que ela varia muito de pessoa para pessoa, tá? Claro que os médicos, eles recomendam pelo menos no mínimo 6 horas diárias, mas tem pessoas que conseguem dormir apenas 5 horas e conseguem levar a vida normal, com produção normal, sem ter distúrbios fisiológicos ao longo da vida, né? Então, para Fleischer, em 2004, um trabalho publicado, ele diz que os trabalhos em turnos, especialmente os trabalhos noturnos, né, no período da noite, tem como principal fator determinante a sua tolerância das variações individuais no ajuste cronobiológico, ou seja, do organismo da pessoa. Os aspectos nutricionais e fisiológicos, o estado de saúde física, a qualidade, a quantidade das horas de sono, característica da personalidade. Então, esse trabalho noturno, ele tem que verificar essas características de trabalhador para trabalhador, certo? Um outro tema, outro ponto, é a antropometria. Nós vamos falar também que é um ramo que está ligado diretamente à ergonomia, parte não menos fundamental e muito importante da ergonomia, que é a antropometria. O que é a antropometria? A antropometria é um ramo da ciência que ela trata principalmente de mensurar as medidas físicas do corpo humano e as suas partes, tanto cabeça, tronco, membro superior, membro inferior. Então, mas qual a aplicação da antropometria dentro da ergonomia, por exemplo, professor? Bom, a ligação da antropometria com a ergonomia está principalmente no desenvolvimento de projetos, de ferramentas, locais de trabalho, equipamentos que estejam relacionados principalmente e diretamente à qualidade de produção no dia a dia do seu trabalho, dos trabalhadores de forma geral. Então, inicialmente, parece ser uma tarefa muito simples, mas se você considerar que cada indivíduo ele tem um biotipo específico para altura, peso, medida das mãos, dos dedos, do braço, das pernas e por aí vai, então é preciso ter cuidado quando for dimensionar os postos de trabalho, como também os uniformes, os EPIs e os equipamentos. Porque nós somos humanos, como eu disse para vocês, apesar da semelhança, nós temos padrões antropométricos diferentes, que às vezes que muda de pessoa para pessoa em particular, muda de povos para povos, de etnias para etnias.
como por exemplo, como o líder citou, uma máquina que foi projetada para acomodar 90% da população masculina dos Estados Unidos, 90% dos alemães, não oferece a mesma comodidade para os latinos e os orientais. Por exemplo, ela só acomodaria 80% dos trabalhadores franceses, 65% dos italianos. Por quê? Por questões da estatura, né, antropométrica de pessoas e pessoas, de regiões do mundo para regiões do mundo que mudam. Então, no momento de desenvolver equipamentos como ferramentas de trabalho, tudo isso precisa estar diretamente relacionado para atender o público que fará uso desses equipamentos, como também dessas ferramentas. Então, essas questões antropométricas, elas reiteram que a ergonomia ela não trabalha com médias corporais, pois conforme o relato do autor, uma máquina ou layout, um posto de trabalho deve ser projetado e desenvolvido para cada indivíduo em particular, sob medida ou forma personalizada para gerar conforto, segurança e bem-estar. Então, cada projeto, como eu disse para vocês, ele precisa ser pensado de forma individual para qual o público vai atender. Por exemplo, uma ferramenta que se vai ser utilizada, que vai ser fabricada, tem que pensar no público que vai fazer o uso para que tenha um melhor conforto e segurança no uso daquela ferramenta, que traga conforto ao trabalhador que vai fazer uso. E aí, existem os padrões de produção, de maneira geral, os que são fabricados para uma boa parte da população de trabalhadores possam fazer uso, os que são construídos de forma mais específica, em particular, para um determinado grupo de pessoas e por aí vai, certo? Então, talvez você esteja fazendo um questionamento muito importante, que seria, então, para que eu devo definir essas medidas? E onde eu vou poder utilizar? Então, a LIDA, ela novamente volta a dizer e afirmar que para desenvolver um projeto de um local de trabalho, um equipamento, uma mesa, uma cadeira dessa, né, uma máquina, as medidas devem ser levadas em consideração para que este mesmo posto ele não comprometa a saúde ocupacional do trabalhador, das pessoas que vão fazer o uso desse determinado implemento. Então, colocou aqui algumas principais medidas que precisam ser levadas em consideração para o mesmo local de trabalho e não venha prejudicar a saúde do trabalhador. Então, ele citou um exemplo aqui, por exemplo, uma sala de escritório, uma mesa com cadeiras, onde diversas pessoas vão fazer uso desse local. Então, tem que se pensar em situações como, por exemplo, a altura da lombar, a encosta da cadeira, a altura poplitínea, que seria a altura do assento, né? A altura dos cotovelos, ou seja, a altura que vai ficar a mesa, né? A altura da coxa, que vai ser o espaço que vai ficar entre o assento e a mesa, a altura dos olhos para o monitor da tela, o ângulo de visão que você vai precisar estar deslocando a cabeça para visualizar a tela do computador, assim como o alcance dos braços e também das pernas para pegar objetos, desligar alguma coisa em cima da mesa. Tudo isso pensado de forma geral para as pessoas que vão fazer uso desse local. Então, a mesma LIDA, ela fez uma divisão da antropometria em três, né, que temos a antropometria estática, a dinâmica e a funcional. A estática, ela se refere ao corpo parado, certo? Com poucos movimentos e onde as medições devem ser feitas através de pontos anatômicos, ou seja, essa antropometria estática deve ser feita a mensuração estática, onde o trabalhador vai permanecer no local parado, fazendo pouca movimentação, apenas com os braços para desenvolver sua função. Já a dinâmica, ela mede o alcance desses movimentos, né? Até que ponto o trabalhador que vai fazer uso dessa mobília ou desse equipamento ou ferramenta, ele vai precisar do alcance dos movimentos sem que venha comprometer a musculatura ou os tendões da musculatura e futuramente venha desenvolver doenças ocupacionais, por exemplo. E a antropometria funcional, que se refere às medidas para a execução da função da tarefa, né? Como também acionar a manivela ou fechadura de uma porta, por exemplo, está ligado à antropometria funcional, que são as medidas que vão ser dimensionadas para determinado implemento ou local, para que o trabalhador consiga executar a sua tarefa de maneira segura. Então,
sempre que a adaptação não for possível, a tarefa ela sempre estará comprometida. Se não houver uma adaptação, né, do local, do equipamento, enfim, o que for, se necessário seja feita a adaptação, não vai ser possível a execução da tarefa, então ela ficará automaticamente comprometida, né? Então é por isso o dever de nós, vocês, técnicos de segurança, dimensionar, adaptar determinadas situações, postos de trabalho, locais, ferramentas, equipamentos, posicionamentos, que não é possível executar a tarefa daquela forma, e para que não comprometa a execução naquela tarefa, buscar normas de adaptação para que se possa, então, conseguir executar essas tarefas de maneira segura. Muitas decorrências podem vir desta situação, como acidente, desencadeamento, agravamento de doenças ocupacionais temporárias ou graves. Então, de repente, um trabalhador que trabalha numa posição curvada por muito tempo ao longo do dia, provavelmente, futuramente, vai desenvolver uma hernia de disco pesado no trabalhador. Então, tudo isso precisa ser pensado no momento em que for se analisar, digamos assim, o ambiente de trabalho de cada um dos trabalhadores. Para que ocorram as adaptações necessárias e se garanta um trabalho seguro e produtivo, Lida ela comenta sobre 5 princípios para a aplicação dessas medidas. A primeira medida seria projetos que são dimensionados para a média da população, ou seja, são equipamentos que são desenvolvidos para que boa parte da população consiga fazer o uso com conforto e com segurança, certo? Projetos dimensionados para o extremo da população, ou seja, já são equipamentos ou mobílias ou ferramentas que eles são dimensionadas para fazer o uso, por exemplo, de uma pequena parte da população. Projetos que são dimensionados para uma faixa da população, tem a mesma aplicação aos extremos da população. Por exemplo, a única diferença é que seria os extremos da população que eu falo, por exemplo, sejam pessoas muito altas, né? Já quando eu dimensiono faixa de população, eu vou desenvolver projetos para atender pequenas faixas de população, certo? Projetos que apresentam dimensões reguláveis é o exemplo da cadeira. Por exemplo, desenvolver uma cadeira de escritório onde ele consiga ter regulagem para a lombar, né, a coluna, como também a altura do assento. Então, isso são projetos de dimensionamentos regulares. E os projetos adaptados a cada indivíduo, a gente pode citar exemplos de adaptações para pessoas com necessidades especiais, como a entrada de um prédio, como uma cadeira, como um próprio veículo adaptado a pessoas com necessidades especiais possa pilotar de maneira segura, né, e confortável, assim como qualquer outra pessoa. Isso é só uma imagem para mostrar um pouco sobre o que a gente está conversando sobre a antropometria, que seria as distâncias em cima de uma mesa de escritório para ter alcance, né? Então, um alcance máximo, um alcance ótimo, certo? A biodinâmica ocupacional é uma outra tópicozinho dentro da ergonomia que também merece uma atenção especial, certo? Como falando de ergonomia. A biomecânica, o próprio nome já está dizendo, a mecânica, né, biológica, digamos assim, nós seres humanos, né, ela implica no estudo dos movimentos corporais e das forças que estão relacionadas também ao trabalho. Então, quando um operador de máquina ele vai utilizar determinada ferramenta ou vai transportar algum material, qual é a postura adotada? Né? Que músculos estão presentes nessa atividade? Ou seja, qual grupo muscular esse trabalhador ele precisa dar um esforço para que ele consiga realizar aquela atividade? Esse operador ele conhece a consequência dessa postura inadequada que ele está fazendo? Existe a possibilidade de ele desenvolver alguma doença ocupacional e ao mesmo tempo acidentar em função desse estresse muscular? Então, isso é a função da biomecânica ocupacional. É estudar esses efeitos dos movimentos corporais, né, repetitivos, prolongados, né, que venham a prejudicar a saúde dos trabalhadores. Então, a ergonomia ela está também presente em todas essas situações e o objetivo é encontrar também soluções para eliminar ou pelo menos minimizar alguns desses distúrbios aí que são decorrentes de uma biodinâmica ocupacional que é feita de uma forma correta. Aliás, incorreta ou inadequada. Mas aí, quais são as ações ergonômicas que são cabíveis? Aí vai depender do local de trabalho, da função que está sendo desenvolvida pelos trabalhadores.
Existem funções no trabalho que poderiam ser dadas pausas um pouco mais prolongadas, por exemplo, para descanso. Em trabalho de escritório, por exemplo, uma mobília onde o trabalhador está com uma parte dos cotovelos em cima da mesa um pouco muito alta, forçando a musculatura, né? Pensar numa mobília um pouco mais baixa, por exemplo, né? A redução da jornada de trabalho, já que o trabalhador está se mostrando muito cansado naquele ritmo de trabalho para aquela determinada atividade, certo? Uma avaliação do biorritmo, ou seja, uma avaliação das disfunções fisiológicas para desenvolver a criatividade, certo? Melhoria na organização do trabalho, enfim, são diversos fatores que podem ser, então, utilizados para tentar minimizar esses efeitos de uma biomecânica ocupacional de uma forma incorreta ou inadequada que venha prejudicar a saúde dos trabalhadores. Então, é verídico isso, tá? Que em alguns postos de trabalho não tem como se ter uma postura adequada. Por exemplo, tem trabalhadores que permanecem muito tempo agachados para fazer uma tarefa, ou que trabalham de forma submersa, ou que trabalham em altura. Então, são funções que, por exemplo, quem trabalha em altura não tem como não trabalhar em altura, né? Para desenvolver algumas atividades, como, por exemplo, manutenção de rede elétrica. Não tem como. Para manutenção de rede elétrica, né, infelizmente, precisa trabalhar em altura. Mas isso não quer dizer que não possa ser tomada iniciativas do ponto de vista ergonômico que possa minimizar os efeitos dessa atividade. Então é preciso redesenhar os postos de trabalho, verificar as ferramentas, os equipamentos, melhorar a postura no momento da execução do trabalho, né, para visar reduzir a fadiga muscular e, enfim, provocar acidentes tanto para o trabalhador quanto para as pessoas em volta, né? Então, Lida, ela diz que existem 3 situações principais em que uma má postura pode produzir consequências danosas. Por exemplo, trabalho estático, trabalho que o colaborador permanece muito tempo parado, como, por exemplo, guarda, né? O guarda ele precisa ficar muito tempo em pé parado, por um longo período de tempo. Isso pode trazer um problema sério, né? Tanto tempo em pé, como trombose, problemas com circulação. Trabalhos que exigem muita força, levantamento de carga, levantamento de peso, pode trazer problemas sérios de coluna. Né? Trabalhos que exigem postura desfavorável, o cara trabalha numa postura que seja muito desconfortável, força muito o grupo muscular. Então isso também vem trazer consequências para o trabalhador, certo?